surge o Amanhã, que é uma união de propósitos, que é uma união de torcedores do Internacional, é uma união de associados do Internacional que querem construir justamente em conjunto com você que está nos assistindo, em conjunto com todas as forças que precisam participar desse processo, o Internacional do Amanhã. Eu estou aqui já com o Keller Kloss, você assistiu a nossa transmissão ao vivo no programa EAV na Rodada, e agora você vai ver também a repercussão desse lançamento. Vou conversar não só com o Keller, mas com diversos integrantes dessa chapa, associados do Internacional, que estão preocupados, que estão olhando para o que vem à frente do clube, para o que vem nos próximos 6 anos. E as decisões dos próximos 6 anos, né, Keller, elas têm influência não só nestes 6 anos, mas na vida do clube por um bom período. Boa noite. Boa noite, Maurício. Sem dúvida, nós da Chapa Surge o Amanhã estamos entusiasmados com esse lançamento hoje oficial da nossa campanha, visando as próximas eleições do Conselho Deliberativo. Como é de conhecimento e nós já anunciamos, a nossa chapa visa a conquistar cadeiras junto ao Conselho Deliberativo, principalmente agora que os movimentos que integram o Conselho Deliberativo, que dominam esse cenário político do clube já há alguns anos, entenderam por bem eles mesmos alterarem o estatuto para ficarem o máximo de tempo possível, passando o mandato de 2 anos para 3 anos. Então eu acho que é hora do quadro social, diante dos resultados pouco convincentes que o nosso time vem obtendo dentro de campo, e isso é consequência naturalmente das gestões, então está na hora de os nossos associados reconsiderarem esta recondução desses conselheiros, que tem uma frequência muito baixa, inclusive nas reuniões do Conselho Deliberativo, e dar oportunidade para novas chapas que surgem. A nossa é uma nova chapa no nome, mas nós já concorremos esse pool, digamos assim, de movimentos, né, que engloba o sócio deliberativo, engloba o acordo conselho, mas eu estava querendo lembrar de outros grupos que também estão juntos conosco, como Colorados de Fé, muitos integrantes da SIC também. Então, esse pool de pessoas que se agregam a esta ideia de pensar o Internacional para sairmos desta mesmice que nós nos acomodamos com o bicampeonato da Libertadores 2010, de lá para cá praticamente não se ganhou mais nada de significativo, mesmo o clube tendo uma alta receita, os orçamentos mais altos do futebol brasileiro, nós vamos marcando passo. E talvez por esses vícios que nós apontamos no lançamento da chapa, de várias situações que não se vê bem explorado e não se vê o próprio Conselho Deliberativo assumindo as suas graves responsabilidades perante o clube e sua história. Keller, a gente acompanhou a transmissão ao vivo do EAV na Rodada, acompanhando o lançamento dessa chapa. Se falou sobre alguns pilares, como o entorno do Beira-Rio, o futebol feminino, que a gente vai falar daqui a pouco com o Gerson Finkler também, o centro de treinamentos, a geração de receitas do clube, os direitos de transmissão também são uma das pautas que passou por isso. Por que é importante que o associado, junto com o Surge o Amanhã, olhe para o que vem à frente do Internacional? Por que este momento é tão importante para o movimento Surge o Amanhã e para o Internacional de uma maneira geral? É que o quadro social deve se conscientizar que o que nós estamos vivenciando hoje é fruto de eleições anteriores, quando nós temos uma direção, né, que continua com os velhos hábitos, as velhas práticas, e que nós comentamos. Há um processo inverso. As políticas de médio e longo prazo, o associado vota e espera que o presidente dite essas políticas. Mas isso é um equívoco astronômico, porque o presidente, quando o conselho de gestão
e o presidente assumem, eles estão preocupados com a gestão imediata, que é o quê? Se o objetivo principal, a finalidade principal do clube é o futebol, eles têm que se preocupar em contratação de jogadores, em contratação de comissão técnica, estar atento ao mercado, e isso é resultado imediato. Se vai ter voo charter, se há necessidade, se estamos disputando Libertadores. Isso são ocupações e preocupações da direção que faz a gestão do exercício. Agora, quando nós vamos falar de receitas de longo prazo, de implementações de políticas para o clube, nós estamos falando no médio e no longo prazo. E, nesse caso, quem tem que assumir a sua função estatutária e institucional é o Conselho Deliberativo. No Conselho Deliberativo, nós temos que trabalhar a questão de como vai ser construído o CT. O sócio deliberativo apresentou proposta na alteração estatutária de comissão e um fundo específico, uma comissão com total poderes dentro do Conselho Deliberativo, para ela tratar dessas negociações, seja do CT, seja a questão de construção de torres, aproveitar o índice construtivo que nós temos ali naquela área do Beira-Rio, seja aproveitamento do Gigantinho. Tudo isso é decisão de médio e longo prazo que deve estar afeto ao Conselho Deliberativo. As demais questões, evidentemente que a direção pode, né, apresentar propostas, porque ela também tem meios e tem técnicos que trabalham, né, nas vice-presidências. Então é nesse sentido que nós estamos propugnando esse envolvimento do Conselho Deliberativo com um maior protagonismo nessa discussão. E é claro que essa discussão vai sair, então, nesse contexto de ideias, nesse conjunto de ideias que nós estamos, então, querendo nos apresentar para integrarmos o Conselho Deliberativo e tirarmos um pouco dessa pasmaceira, né, dessa conduta, digamos assim, muito acomodada, para usar aquela expressão do saudoso Fernandão, né, sair da zona de conforto e ficar lá alterando o estatuto só para não sair mais de lá do poder. Perfeito. Keller, muito obrigado pela participação aqui na nossa live e certamente você vai participar mais vezes conosco aqui de transmissões ao vivo. Eu é que agradeço, Maurício. Um forte abraço e um grande abraço para toda a torcida colorada. Maravilha. Muito obrigado ao Keller Kloss. Agora a gente vai ter uma breve troca também do participante aqui conosco. Nós vamos receber o Eduardo Pisato. Pode ir, Keller, não tem problema algum, até porque a gente vai ter esse período, a gente vai seguir ao vivo. O Eduardo Pisato vai participar agora conosco para repercutir também esse lançamento. Eu convido você que está nos acompanhando aqui pelo Facebook, curte a página do Facebook. Você já está acompanhando aqui o Surge o Amanhã. Então você coloca ali Surge o Amanhã Oficial, segue a nossa página. Preencha ali também o sininho para que você tenha as notificações. Acompanhe no nosso Instagram e também no Twitter, @surgeoamanhã. Só o Facebook que é Surge o Amanhã Oficial. Você já está vendo aí nos bastidores, porque a câmera está aberta, o Eduardo Pisato também já fazendo toda a higienização. Nós seguimos nesse evento com todo o distanciamento, todos os critérios que são também exigidos pela legislação vigente. E eu queria, Eduardo, que você falasse um pouco para quem está nos acompanhando aqui na live do Facebook, o que representa o Surge o Amanhã, de onde surge para você a motivação de também olhar para o internacional, não só do hoje, mas também o internacional do futuro. Boa noite. Boa noite a quem está nos assistindo. O Surge o Amanhã é um anseio desse grupo de colorados na busca de uma melhoria do nosso internacional para os próximos 10 anos. Veja bem, nós estamos com a mesma diretoria há mais de 10 anos. Só mudam as pessoas, mas a filosofia é a mesma. O último título que nós ganhamos foi em 2010, título de campeão da Libertadores da América. E, infelizmente, por um problema interno, nós não obtemos o bi do Mundial. E essa diretoria vem se arrastando com maneiras arcaicas, ao meu ver, e esse grupo que está, desde as eleições passadas,
tentando modificar, trazer uma nova visão para o nosso Internacional, de uma maneira que faça que nós voltemos aos tempos de glória, que nós não tenhamos mais a preocupação financeira, desde a gestão do nosso ex-presidente Vitório Pífero, onde culminou a lastimável decadência para a segunda divisão. Isso que surgiu esse grupo, buscando um desenvolvimento para o futuro. Hoje, as minhas netas que não estão no Brasil, são coloradas, vibram com o time do Internacional. Vejam bem, no último jogo da Libertadores, aqui era o quê? 7 da noite, lá era 11 horas da noite, ela estava vibrando com a camisa do Internacional. Esse é o grande motivo que eu vejo. Nós vimos ali na apresentação alguns dos pilares desse propósito, dessas propostas que vocês pensam em debater do Inter do amanhã. Tem a questão dos direitos de transmissão, tem a questão do CT, do futebol feminino, do entorno do Beira-Rio, e tem também essa questão que você destacou, né, Eduardo, do cuidar para que o torcedor do amanhã, do jovem, a criança, o adolescente, para que ele cada vez mais seja envolvido pelo clube e tenha ações do clube voltadas para ele, né? Exatamente, isso são os 5 pilares realmente que vão fazer o nosso Esporte Clube Internacional crescer, voltar ao crescimento que ele vinha tendo, e demonstrando aos outros integrantes do Internacional que não basta ser um conselheiro, como vamos dizer, desculpe o termo, né, vaquinha de presépio. Nós precisamos sim ir lá para dentro do conselho, buscando uma visão macro, uma visão que busque realmente o engrandecimento do nosso Esporte Clube Internacional, através de ações no pátio com nossas crianças, no pátio com os torcedores, dando toda esta visão ao torcedor do Colorado, que, como nós tivemos um slogan na última campanha, sócio em primeiro lugar. É isso que nós temos que buscar. Eu tenho absoluta certeza que os integrantes dessa chapa Surge o Amanhã visam o benefício do Esporte Clube Internacional e não o seu benefício próprio. Isso é primordial numa administração. Márcio, muito obrigado por participar conosco. Desculpa, o Márcio é quem está vindo agora. O Eduardo Pisato que está conosco, está vindo o Márcio Kunrat. Eduardo, obrigado por participar conosco e esteja sempre à disposição aqui. Nós estamos sempre à disposição para te receber aqui. Muito obrigado, boa noite a todos. Maravilha, está vindo agora o Márcio Kunrat aqui, já está se posicionando ali. A gente vai novamente seguir todo o protocolo de distanciamento, toda a mudança que é necessária. Você está vendo a marca do Surge o Amanhã. É importante a gente destacar que você pode e deve seguir as nossas redes sociais, @Surge o Amanhã Oficial no Facebook, também no YouTube, Surge o Amanhã, você procura, assim como no Instagram, digita @Surge o Amanhã e no Twitter, @Surge o Amanhã. Tá aqui comigo já o Márcio Kunrat e a gente vai seguindo todo aquele protocolo também de distanciamento, de higienização dos equipamentos, tudo mais. Márcio, o que representa para ti esse lançamento que foi realizado hoje da chapa Surge o Amanhã? O que você gostaria de passar agora para o torcedor colorado que está assistindo essa transmissão? Boa noite, Márcio. Boa noite a todos os colorados, associados. E realmente eu acho que é um grande passo que está se dando na noite de hoje, onde estamos buscando uma nova oportunidade para o Conselho, né? Eu acho que está mais do que na hora do Colorado pensar o Internacional como uma grande empresa, porque atualmente nós temos um conselho totalmente omisso, que bate apenas palmas ao nosso conselho diretivo, conselho de gestão. E não pode ser mais isso. Hoje os números que o Colorado apresenta são números aí 300, 400 milhões ano, muito superiores a inúmeras prefeituras que temos aí pelo interior afora. E o papel do conselheiro é mais do que isso, estar presente e bater palmas. Nós precisamos de conselho atuante que fiscalize e que auxilie e principalmente cobre a condução desses recursos, que eles sejam aplicados da melhor forma possível. Nós não podemos mais perder dinheiro. Nós somos um grande clube, o maior clube do Brasil. Eu, como colorado, para mim, o Inter é o maior clube do Brasil.
Então, o que nós podemos fazer para ajudá-lo são propondo essa série de medidas pensando no nosso futuro. Seriam, como foi muito bem apresentado, medidas para a gestão do clube, não um plano, um projeto de governo de uma direção. É pensar o clube de uma maneira macro por algo duradouro, né? Perfeito, exatamente. As propostas devem ser do clube. Entra presidente ou sai presidente, elas devem ser seguidas, e isso é muito importante. Mas para isso, nós precisamos, eu volto a frisar, nós precisamos de um conselho que seja atuante e que não deixe se perder, por exemplo, essas 5 medidas aí que estão sendo propostas. Nós não podemos deixar que isso aconteça com o clube. O nosso clube hoje, que está com uma situação financeira super difícil, não estamos conseguindo montar equipes. Nós temos a pior categoria de base dos últimos anos. E quem deveria fiscalizar e quem deveria cobrar isso da direção é o conselho. E o conselho é omisso. E outra situação que agrava ainda mais, agrava que eu digo, se as pessoas não pensarem, se o nosso torcedor colorado não pensar nessa próxima eleição. Serão 6 anos. Então nós estaremos elegendo ou reelegendo, principalmente pensar na palavra reeleição daqueles que estão hoje no conselho e que são os culpados pela situação que o clube se encontra. Se há alguém culpado, é o conselho que foi omisso, que não participa das assembleias, das reuniões. E aí, nós colorados, associados em dia com essa pandemia, estamos bancando o clube porque nós amamos um clube. E eu não sinto esse amor, essa paixão, essa tesão pelo Colorado, pelos conselheiros que estão hoje lá. Parece que querem apenas ter status e dizer, eu sou conselheiro do Inter. Mas não cobram da direção. O conselho hoje, a situação do Inter, se assim está, o grande culpado é o conselho omisso. E nós não podemos reeleger estas pessoas, essas 150 cadeiras que vão revezar agora, por mais 6 anos, se essas mesmas pessoas que estão aí são os culpados pela situação do Colorado atualmente. Márcio, muito obrigado pela participação conosco e disponha também do espaço em outras oportunidades. Obrigado, agradeço a atenção e tenho certeza que o Colorado de coração, o Colorado que quer mudanças, o Colorado que quer ver o nosso clube vencedor novamente, vai dar oportunidade a novas pessoas qualificadas e principalmente com muita vontade de trabalhar pelo Internacional. Sem mais nada, apenas como torcedor vibrante e principalmente está conferindo onde é que está sendo aplicado, o que está sendo feito com o dinheiro do Colorado. Muito obrigado também. Maravilha. Muito obrigado ao Márcio Kunrat participando conosco. O pessoal vai participando também na nossa live. O Gustavo está dizendo aqui, parabéns, iniciativa ímpar, vamos meu Inter. O pessoal está apoiando. Estou recebendo aqui já o Felipe Assunção, que é um dos integrantes dessa chapa do Surge o Amanhã, que visa também trazer mais informações, visa trazer um debate propositivo para o associado, para que o associado também seja instigado a pensar o que ele quer do Inter, não só hoje, não só em campo, na quarta-feira ou no domingo, mas também para a sequência da história do clube, para a vida do clube, né, Felipe? Boa noite. Boa noite, Maurício. Boa noite à iniciativa aí, né, do Surge o Amanhã, uma turma de associados colorados identificados com o clube, não só no propósito de torcer, mas sim no propósito de contribuir. E hoje em dia é muito fácil, né? O futebol é um entretenimento, o futebol é movido pela paixão, a torcida é movida pela paixão, e nós não só, né? Não basta para a gente só torcer, a gente quer contribuir de alguma forma. E a questão do Surge o Amanhã e os 4 temas que foram lançados hoje no programa E Havia na Rodada, tu tivestes a oportunidade de participar. A questão são 4 temas importantíssimos, né? A gente falou do CT, a gente falou do entorno do Beira-Rio, né? A gente falou da marca Inter e qual outra questão, Maurício, se tu me recorda? Futebol feminino. E o futebol feminino, foi bom. Então, essas questões, olhando por cima, lendo, né, no alto, para o torcedor, são questões do clube, não são atos de gestão, são questões institucionais, são questões a longo prazo. O associado do Inter tem que se preocupar que esse tipo de debate é dentro do Conselho Deliberativo. Esse tipo de debate tem que ter a validação do sócio. Não é uma gestão em 2, 3 anos que irá validar o futuro de 10 anos. Então a proposta do Surge Amanhã
é que coloque o dedo na consciência do associado na questão de quem vai cuidar o clube nessa década. Nós estamos no ano de 2020, né? O futebol é uma questão, todos nós estamos imbuídos pela vitória no futebol, no Campeonato Brasileiro, na Taça Libertadores, mas quem vai pensar o clube nos próximos 10 anos? Os últimos 10 anos do Internacional nós tivemos os maiores orçamentos do clube e os piores resultados da história do clube. É uma coisa, né, contraditória, mas verdadeira. Então o Surge Amanhã chega para quê? Para colocar, como se diz, o dedo na ferida, e o associado tem que acordar. Quem será o representante do Inter nos próximos 6 anos de mandato do Legislativo Colorado, que é o Conselho Deliberativo? Então, são temas que não são atos de gestão, são temas que têm que ser debatidos entre o associado e o Conselho Deliberativo. Então, por isso, surge essa movimentação entre colorados, de diversos grupos políticos e colorados independentes, em torno de uma força para quebrar esse monopólio hoje existente dentro do Conselho Deliberativo do clube, que é o MIG, que está desde 2002 na gestão, e seus grupos ditos de oposição que só trocam de cadeiras. Então chegou a hora do associado entender que o sócio tem que participar do Conselho Deliberativo, que pessoas que pensam o Inter pro futuro, né, que pensam o Inter no amanhã, não fiquem só girando em torno de cadeiras e de poder dentro do clube. Então não basta para a gente só torcer, Maurício. Então é essa questão, é esse recado. Obrigado pela essa oportunidade no canal Surge Amanhã. Já tem muita gente engajada. Então, para passar esse recado, e a gente conta com você, associado. Transmita, compartilhe, passe adiante a página, o tema Surge Amanhã, que vai contribuir muito nos próximos 3 meses do Esporte Clube Internacional. No Facebook é Surge o Amanhã Oficial, no Instagram, @Surge o Amanhã, assim como no Twitter, @Surge o Amanhã, e tem Surge o Amanhã também no YouTube. Felipe, para te liberar, por que é importante o associado participar desse momento? Porque às vezes a gente pensa, poxa, mas por que eu tenho que me engajar no processo político? Por que eu tenho que deixar ali registrado o que eu penso para o futuro? Por que você instigaria o associado a participar não só do processo lá no final, lá em dezembro, na votação, mas também da construção do que o Surge Amanhã se propõe? Porque isso foi muito claro na apresentação, que o Surge Amanhã não quer implementar e não quer sugerir ideias prontas. Ele quer que o associado ajude a construir as ideias do que o próprio associado vê para o futuro do clube. É que são coisas, para mim não me aprofundar muito, Maurício. Os últimos 10 anos do Internacional são essa prova. Nós tivemos os maiores orçamentos e os piores resultados, tendo uma queda para a 2ª divisão e com os maiores orçamentos. Então, qual é o contraditório disso? Temas que são do futuro, dos próximos 10 anos do clube, eles não podem ser ato de gestão. Eles têm que ser compartilhados com o Conselho Deliberativo, né, e com o seu quadro social. Então é de suma importância o associado e nós, associados torcedores, que sofremos nos últimos 10 anos com os atos de gestão, não permitir isso para a próxima década. Então, a eleição do Inter em dezembro, agora de 2020, dá um mandato para o conselheiro de 6 anos. Então a gente tem que cuidar muito de quem serão essas pessoas que irão cuidar dessa próxima década, cuidar do orçamento do Inter, cuidar do patrimônio colorado. E aí vem o Surge Amanhã com os temas do CT, com os temas da marca, futebol feminino e o entorno do Beira-Rio. Obrigado, Maurício, e vamos continuar compartilhando aí e acessando a página. Com certeza, valeu, muito obrigado. O Felipe Assunção participando conosco. Está chegando aqui agora o Mário Magalhães, para dar também o seu depoimento, registrar também o que ele acredita, o que ele espera, o que ele projeta para o futuro do Esporte Clube Internacional. Isso aí, fazendo todo o processo de higienização, tudo bonitinho, tudo dentro dos conformes, tudo dentro do que é necessário nesse momento. Nós respeitamos o distanciamento ao longo desse lançamento, e o Mário está aqui distante, como você está vendo nessa transmissão ao vivo. Mas eu queria, Mário, que você falasse um pouco sobre o que representa para ti, enquanto sócio do Internacional, as propostas que o Surge Amanhã traz para instigar o torcedor também a participar desse processo. Boa noite. Sim, boa noite a todos aí. Aproveitando essa questão do Surge Amanhã, a gente tem que trabalhar essa questão do Conselho Deliberativo,
porque, querendo ou não, a eleição mais importante do Internacional é a eleição do Conselho Deliberativo, porque são os conselheiros que definem os 2 candidatos a presidente que vão para o pátio. Então é de suma importância que o torcedor colorado venha participar desse processo das eleições. Nós precisamos aumentar o número de participação do associado colorado nessas eleições. E é importante porque o Conselho Deliberativo, historicamente, tem 40% de ausências, então a gente precisa de uma renovação do Conselho, com novas pessoas e novas ideias, buscando esse crescimento do Internacional. E então, como eu digo, é de suma importância. A eleição do Conselho é a eleição mais importante do Esporte Clube Internacional. A gente acompanhou nas propostas, nos pilares que defende o Surge Amanhã, questões macro do clube, questões que envolvem o centro de treinamento, o futebol feminino, o entorno do Beira-Rio, questões de marketing, de direitos de TV. Por que é importante passar para o conselheiro, passar para quem estiver no conselho, essa ideia de que estas ideias são as fundamentais de serem debatidas e por que o associado precisa compreender isso? É importante o associado compreender isso, porque essas são questões que vão ser decididas no conselho agora nos próximos anos, né? Então é de suma importância a participação do associado nas eleições e a participação dos conselheiros nessas questões macro que a gente tem que trabalhar, que são questões que são para o Internacional e não por uma questão de gestão de A ou B. E, na verdade, o Conselho ele precisa de pessoas que fiscalizem todas essas ações que vão ser realizadas pela gestão, independente de qual gestão for. Então, é importante a participação nesses pilares, como a gente falou, a questão do futebol feminino, que ele não é explorado, devia ser muito mais explorado. O Internacional tem toda uma questão até de histórico no futebol feminino, mas poderia trabalhar melhor essa questão, né, da marca. E a questão também do match day, a própria questão mesmo que eu costumo comentar bastante também, a questão do próprio futebol digital, por exemplo, uma coisa da plataforma que o Inter deveria trabalhar. Tem jogadores do cenário brasileiro e mundial que poderiam ser aproveitados e serem atletas do Internacional no futebol digital. E são ações simples, assim, tipo questão do match day, se utilizar dos jogadores, por exemplo, alguém que não está à disposição numa determinada partida, de participar de ações com sócios, por exemplo, na loja do clube e tudo mais. São pequenas ações simples assim que o associado pode participar nas eleições, tentar, de repente, com a chapa Surge Amanhã, nessa tentativa de novas ideias dentro do Esporte Clube Internacional. É sempre importante oxigenar as ideias. Mário, obrigado pela participação conosco. Valeu, obrigado. Aí, o Mário participando aqui conosco. Agora eu vou chamar o Fabiano Suzin, que vai também deixar o recado dele. Eu convido antes você que está nos assistindo a acompanhar Surge o Amanhã Oficial aqui no Facebook. Então você que está assistindo o vídeo pode marcar ali que você deseja assistir, acompanhar os outros vídeos, as outras postagens. Procurar também no Instagram e no Twitter, @surgeoamanhã. Já está aqui comigo o Fabiano Suzin. Fabiano, o que representa para você essa união de associados do Internacional visando pensar o futuro do clube? Pensar não só o hoje, não só o que está acontecendo agora, não só o resultado de quarta-feira ou de domingo, mas pensar o clube como uma maneira geral, de uma maneira ampla. Boa noite. Boa noite, Maurício. Boa noite a todos os telespectadores. Nós estamos pensando numa inovação, numa renovação no clube, né? Que o clube está precisando, né? Um clube que tem um orçamento que o Internacional tem, precisa de resultados em campo e também de uma inovação, tanto na gestão em relação à área ao entorno do grupo, do clube, como no futebol, né? Investimentos nessas categorias de base. E eu acho que o clube agora, a partir do seu conselho, nas eleições de dezembro, tem que fazer uma grande renovação. Acho que isso vai ser muito importante para o clube. O que você destacaria como um dos pontos mais importantes desse debate? Porque são muitas coisas importantes e, pelo que eu percebi no lançamento da chapa, um dos pilares que não é um pilar de conteúdo, sim, mas é um pilar que o sócio às vezes não percebe. Quem for eleito agora vai ter 6 anos tomando decisões do futuro do Internacional. É muito importante essa renovação porque vai ser praticamente meia década, né, na gestão do clube. E nós precisamos renovar esse conselho exatamente para conseguir colocar essas novas ideias em práticas, para beneficiar o próprio associado, né? Nós precisamos, nesses últimos 10 anos, nós tivemos um orçamento muito grande e os resultados não vieram. Os resultados têm que vir dentro de campo também. Assim como o nosso CT. Nós vamos realizar, nós vamos entregar esse CT, nem que seja durante os próximos 5 a 10 anos, mas esse CT tem que ser feito, tem que ser realizado. Esse trabalho é muito importante para o clube. É importante dar o start, né? Claro, tem que começar.
O importante é começar, sem dúvida. Fabiano, obrigado pela participação aqui conosco. O canal está aberto sempre para comunicar com o torcedor colorado. Obrigado a ti, Maurício, a todos os telespectadores. Uma boa noite para todo mundo. Maravilha, muito obrigado ao Fabiano. Agora a gente vai também ter aquela troca, vai entrar aqui conosco o Gabriel Roberec, para também dar o seu recado, para também se posicionar perante você, torcedor do Internacional, associado do Internacional, sobre a importância, Gabriel, desse momento em que associados, ex-conselheiros se juntam para lançar uma ideia para o torcedor colorado, também instigando o torcedor a participar da construção dessa ideia, porque a ideia de Inter do futuro, ela não é do novo presidente, ela não é do novo conselheiro apenas, ela tem que ser do torcedor colorado, né, Gabriel? Boa noite. Boa noite, Maurício. Exatamente. Eu acho que esse é o grande mote da formação dessa chapa, e acho que é uma chapa extremamente inovadora, com um significado importantíssimo para o futuro do Esporte Clube Internacional. Eu acho assim, vou tentar ser breve, mas para o torcedor colorado entender, surge o amanhã, é uma chapa que está preocupada com o futuro do Internacional, e esse futuro não é muito distante. O torcedor quer ganhar títulos, o torcedor quer vitórias, o torcedor quer ficar feliz, quer se sobrepujar ao seu principal adversário, ser o melhor clube do Brasil, das Américas e novamente do mundo. Para tanto, Maurício, nós precisamos pensar no futuro do Internacional. E esse futuro, ele começa agora, com o lançamento dessa chapa, o Surge o Amanhã. Eu quero ter minhas filhas, Maurício, tendo orgulho e felicidade, não só de ser do Internacional, porque só de tu fazer parte e vestir esse manto vermelho, tu já é feliz. Agora, ter o orgulho de ter novos títulos, essa nova geração poder comemorar e ser feliz como nós fomos. Então, assim, eu creio e acredito muito no Surge o Amanhã, e acho que a gente tem que pensar da seguinte forma: chega de conselho deliberativo. O torcedor comum do Internacional, que quer os títulos, ele tem que entender que o clube passa pelo conselho deliberativo. E a gente está cansado com esse conselho deliberativo inoperante, ineficiente, sabe? E assim, não participativo, não tem ideias. Então o clube é gerado por poucas pessoas, de pensamentos já viciados, da mesma política, com as mesmas normas, com as mesmas ideias, com os mesmos discursos. A gente precisa de discurso novo, diferente, que cative o Internacional, que jogue o Internacional para o futuro e não para o passado. O Inter hoje está virado para o passado, Maurício. A gente tem ideias que já têm 50, 60, 70 anos, que anteriormente foram vencedoras. Só que o futebol evoluiu como a vida nossa evolui. Então, eu creio que o Surge Amanhã, ele acontece justamente para quebrar esse paradigma, para dar novos ares para o Internacional. E sendo assim, eu acredito muito com o lançamento dessa chapa, e para dar pé quente, quarta-feira seremos vitoriosos sobre o nosso rival e manteremos uma distância confortável agora para classificarmos na etapa de grupos da Libertadores. E, se Deus quiser, iremos bem no Campeonato Brasileiro também. Tenho muita fé. Tá bem? Maravilha. Gabriel, obrigado pela presença. Esteja aqui mais vezes conosco. Muito obrigado, Maurício. Boa noite a todos. Boa noite aos torcedores colorados aí. Tudo de bom. Maravilha. Esse o Gabriel Roberec participando conosco. Está chegando aqui agora nessa transição que você está acompanhando também com os bastidores. Alaor Veríssimo, ex-conselheiro do Internacional, uma figura emblemática, icônica das arquibancadas do Beira-Rio, que assim como você que está em casa, certamente também está sentindo muita falta de estar no Beira-Rio, de conviver com os amigos, de assistir os jogos presencialmente. E aí, Alaor, meu amigo Alaor, eu te convido a falar com o torcedor colorado nesse momento sobre o que representa para ti essa ideia do Surge o Amanhã, o que representa para o associado as propostas que o Surge o Amanhã levantam, com esse debate amplo de pilares do que vai construir o Inter, não só nos próximos 6 anos, que é o mandato do novo conselheiro que entrar em janeiro do próximo ano, mas também vai construir, quem sabe, a próxima década ou até mais da história do clube. Boa noite, Alaor. Boa noite, Maurício Freitas. Prazer estar aqui contigo. Prazer estar falando para um grupo de colorados, sempre é um privilégio. A expectativa que eu tenho em relação a essa eleição é bastante positiva, né? Lá pelas tantas tu fica meio que cansado, meio que fica anojado de tudo que tu vê politicamente no Internacional, mas há que se ter em mente que não podemos desistir jamais, né?
O Internacional é muito grande, é a nossa paixão, nós além de torcedores somos fãs, somos aficionados pelo clube e temos que botar a cara para tentar mudar o que acontece lá. Eu vejo no Internacional, sua maneira no Conselho Deliberativo hoje, é um grupo muito grande de pessoas que estão lá por uma vaidade ou para ter um box para estacionar em dia de jogo. E o conselheiro do Internacional tem que ser muito mais que isso. Nós agora, pela primeira vez, vamos ter um período de 6 anos, quer dizer, isso é mais que uma década, 60% de uma década, e é importantíssimo, sob maneira, porque o futebol, como o mundo de uma maneira geral, irão mudar e muito nesses próximos anos. Então a responsabilidade de quem assumir o Conselho Deliberativo do Internacional é muito grande. E quem pensa em concorrer e efetivamente se eleger, tem que ter isso em mente. Aquilo não é brinquedo, não é uma folia. Se quiser só corneta, só futebol, fica no estádio, mas não concorre. Nós temos sim, enquanto movimento, e agora a chapa, surge amanhã uma responsabilidade muito grande, e eu passo isso para meus pares, torcedores e sócios, que são efetivamente os donos do Internacional. Há que se criar uma conscientização de que quem está na gestão lá é meramente temporário. Ninguém é dono do Internacional e ninguém é maior que o Internacional. Efetivamente, os donos do Internacional são seus torcedores e os sócios. E é para ele que nós vamos trabalhar no sentido de fazer uma boa representatividade para começar a mudar essa política de marasmo que se encontra no Internacional, em torno de 2 décadas aí, que são movimentos que se alternam no poder, mas que não apresentam absolutamente nenhum tipo de mudança, por estarem acomodados e dessa forma se tornaram grupos e movimentos incompetentes no sentido de administrar e gerir o Internacional. Existem muitos assuntos que vão passar pelo próximo ciclo de conselheiros que são fundamentais e que serão debates amplos e importantes para a história do clube. Tem a questão dos direitos de transmissão, tem a valorização do futebol feminino, tem o aproveitamento do entorno do Beira-Rio, enfim, tem o CT do clube também que precisa sair do papel. São muitos temas relevantes para se votar em qualquer um. Por isso, vocês surgem como uma proposta justamente de pensar esse amanhã e de propor esse debate, acredito eu, né, Laura? O Surge Amanhã se apresenta realmente em função dessas questões. Nós temos questões pontuais e que são extremamente grandes e que nós temos que ter muita responsabilidade. A questão, por exemplo, do entorno do Beira-Rio. Isso é uma questão que pode render um bom dinheiro, um dinheiro maravilhoso para o Internacional, seja numa relação de venda, seja numa relação de locações, e tem que ser extremamente trabalhada, extremamente cuidada para que não se entregue aí na mão de alguns aventureiros em troca de algum favor. Por isso que tem o Conselho Deliberativo do Inter tem que estar muito atento no sentido de fiscalizar todo esse tipo de negociação que possa surgir e, mais que isso, decidir sobre esse tipo de futuro. As transmissões não só de televisão, mas de mídias sociais agora, que é uma nova realidade, tem que ser bastante trabalhada para que possa trazer também um bom retorno financeiro e econômico para o Internacional. A questão do CT, que talvez seja a maior delas, essa sim, é pontual. Mas uma outra, Maurício, que eu destaco muito é o Beira-Rio enquanto complexo, mas o Parque Gigante, que é uma área que corta o Complexo Beira-Rio pelo meio por conta de uma avenida e que pode ser extremamente valiosa para o Internacional, numa negociação futura, na questão de colocar um pier, de colocar um complexo comercial, de fazer uma troca. Claro, isso passa por uma negociação com os atuais sócios, porque é uma área maravilhosa, extremamente bem valorizada, no centro de Porto Alegre, e que é frequentada por meia dúzia de pessoas. Eu não sou absolutamente contrário a qualquer uma daquelas pessoas que tenham adquirido o seu sócio lá atrás no Parque Gigante, mas isso tem que ser equacionado, tem que ser sentado com esse sócio, conversado, e daí pensar num projeto que venha a ter um rendimento permanentemente para o Internacional e valorizar, que é uma área lindíssima, tem que ser trabalhada nesse sentido. O Gigantinho é outra questão pontual, o Beira-Rio está lindo e o Gigantinho se tornou ali um elefante branco, nem branco, um elefante feio, né? Falta até tinta para pintar ele, para ficar branco. Mas nem vale, não vale pintar. Não vale pintar porque a estrutura dele, nós sabemos, quem conhece o Beira-Rio sabe. O Gigantinho é impraticável. As questões de higiene do Gigantinho, desculpa, mas são preocupantes. Não tem. Porque isso é uma questão, eu não estou criticando ninguém. O Beira-Rio, quando foi ser reformado, não foi reformado, ele foi derrubado e feito um novo, por conta que nós, colorados, construímos
toda essa estrutura em cima de um rio. E o Gigantinho, pouco tempo depois, 5 anos depois, foi inaugurado. Tem que derrubar, porque a estrutura de umidade que tem ali é uma coisa complexa. Isso é fundamental. Temas que precisam passar pelo conselho. Precisam né? passar pelo conselho. Não basta fechar com uma empresa, vão lá reformar. Não tem que reformar. Tem que derrubar, pensar se nós queremos manter aquilo ali, ou se podemos usar para uma área de estacionamento, enfim, o que podemos fazer algum complexo que nos dê algum retorno, mas tem que ser muito bem pensado. E isso não pode ser por aventureiros. Por isso que nós, Surge Amanhã, estamos apresentando essa chapa para representar o torcedor e o sócio, e temos convicção que efetivamente vamos angariar votos para tal. Obrigado, Alaor. Eu que Participe agradeço. mais vezes. Eu que agradeço. Um grande abraço. Aí o Alaor Veríssimo participando aqui conosco. Pra gente fechar, até porque a gente já tá chegando próximo do horário, tá chegando aqui o Gerson Finkler, que já falou um pouco no lançamento da chapa Surge Amanhã sobre o futebol feminino. Agora ele vai conversar rapidamente também aqui conosco sobre esse assunto, sobre o que representa o Surge Amanhã. A gente segue mantendo também esse distanciamento, mantendo todos os protocolos de segurança, então álcool gel, tudo disponível aqui também para o pessoal. Gerson, a gente está encerrando daqui a alguns instantes a live com a tua palavra. A gente quer saber o que você tem a acrescentar sobre o Surge Amanhã, sobre os projetos para o futebol feminino, enfim, tudo que se falou ao longo dessa noite. Boa noite, Maurício, boa noite, pessoal que está assistindo a live. O Surge Amanhã é uma necessidade do Internacional. O Internacional precisa de programas institucionais. Nós temos que parar de nos depender de cada gestão que aparece cada ano, cada 4 anos ou cada 6 anos agora. Troca a gestão, troca tudo no Internacional. Então o Surge Amanhã vem para tentar, dentro do Conselho Deliberativo, criar dados institucionais. Nós não estamos tentando gerenciar o Internacional, o clube. Nós estamos tentando entrar no Conselho Deliberativo para que se aplique programas institucionais, programas do Internacional que transcendam a gestões que passam. Como a gente já teve péssimas gestões, boas gestões, e vem trazendo o clube às vezes vencedor, às vezes derrotado. Então o Surge Amanhã é para isso. É para criar uma mentalidade nova dentro do clube, para que os torcedores saibam que existe a instituição, e a instituição tem programas, e esses programas são permanentes, eles não são de uma gestão específica, eles são programas do clube. São debates macro, né? Debates que não falam só sobre uma gestão, mas sobre a história do clube. Exatamente. Então nós temos que criar condições de ter programas e que cada gestão dentro daquele programa vá poder fazer a sua administração, mas sempre seguindo a orientação do Conselho Deliberativo, que é para isso que existe um Conselho Deliberativo nos clubes. Não é para ficar aprovando conta errada de presidente de gestão porque tem maioria no Conselho. O Conselho do Internacional hoje não cumpre com a obrigação dele. O Conselho do Internacional hoje existe para aprovar contas erradas que são apresentadas porque fazem parte da gestão atual. Eu costumo falar para o nosso pessoal que só tem programa anticorrupção, só tivemos afastamento de ex-presidentes porque o Inter foi rebaixado. Se o Inter não tivesse sido rebaixado, aquelas contas que hoje a gente viu que foram contas irregulares teriam sido aprovadas no Conselho. Então o Conselho não serve para isso. Bom, falando um pouco de futebol feminino, a gente que eu falo, o Surge Amanhã, tentou mostrar que o futebol feminino veio para ficar e ele pode sim ser uma fonte de recursos para o time, para a equipe, para o clube. Por quê? Porque em breve vamos começar a ter as vendas de jogadores. Quando você faz as categorias de base, a FIFA já está começando a organizar também os direitos de formação para o futebol feminino. Então tudo bem, a gente pode até não conseguir vender uma jogadora, mas ali na frente, quando ela for vendida, negociada, nós vamos ter a nossa participação de formação. Isso traz renda para o clube. O clube vai começar... É um produto que pode ser rentável. Produto porque a gente trata o futebol feminino com uma série de aspectos que o cercam. Né? Exatamente. Vai ser algo que vai trazer uma renda para o clube muito grande, muito boa. A gente não conseguiu demonstrar, mas
já existem nos clubes da Europa uma diferenciação de patrocínios do futebol feminino para o futebol masculino. Aqui no Brasil mesmo, a camiseta do Corinthians é patrocinada pela Estrela Galícia, mas só a camiseta do futebol feminino. Então, São novas oportunidades, né? São oportunidades que existem, que o Internacional tem que buscar. E para isso precisa que o Conselho determine que futebol feminino é parte integrante do Departamento de Futebol permanente do Internacional e que temos que aumentar a obrigação de investimentos, porque ela vai trazer num futuro muito breve grande retorno para o Internacional. Então, pessoal, Surge o Amanhã é uma oportunidade de vocês fazerem com que o Internacional tenha um amanhã melhor. Que vocês possam refletir e ver que as nossas posições são posições para conselho. Nós não estamos tratando aqui de gestão. Nós estamos São tratando sempre de esses conselho. assuntos macro, né? Isso, aqueles assuntos que vão influenciar no futuro do clube. Maravilha. Não no dia de hoje, mas no futuro. Gerson, obrigado pela participação aqui Não tem de conosco. que, Maurício. Foi um prazer estar com vocês aqui, tá? Igualmente, um grande prazer. Obrigado ao Igualmente. Gerson participando aqui. Para a gente poder finalizar a live, eu vou só chamar o Thiago Issa, até porque a gente tem alguns instantes antes da gente encerrar o expediente aqui, para que o Thiago Issa me auxilie a fazer um resumo do que aconteceu na noite de hoje, de toda a apresentação que foi feita, toda a construção que foi feita. Até vou fazer o seguinte, a gente tem separado aí um vídeo de 1 minutinho que foi apresentado hoje, para que vocês vejam também um pouco sobre a construção e a concepção que gerou essa chapa Surge o Amanhã. Confiram. Vibra, torcida colorada! Os feitos relevantes nos colocaram nas páginas da história. Assistimos um Internacional que já era grande virar gigante. As escolhas de fora de campo sempre influenciaram os resultados que tivemos nas 4 linhas. 2020 veio para nos fazer refletir quanto à importância de estarmos unidos, protegendo o que mais amamos e estruturando um caminho diferente, mais moderno para as conquistas do futuro. Ao mesmo tempo que chegamos ao topo, conhecemos o gosto amargo da derrota. Somos 11 dentro de campo, mas nossas atitudes nos tornam únicos fora dele. Quem está pensando o Inter do futuro? Quem será capaz, nos próximos anos, de discutir os temas mais relevantes com uma visão estratégica e institucional, distante dos interesses políticos de ocasião? Assim somos nós, uma chapa de colorados verdadeiramente independentes, querendo ser a sua voz para tornar o Colorado de Glórias novamente o orgulho do Brasil. Vamos juntos olhar para o horizonte de possibilidades na construção do novo, rumo à modernização que a instituição necessita. Assim surge o amanhã. E essa é a ideia, né, Thiago? É acompanhar todo o processo do clube e acompanhar processos macro, assuntos importantes. Não é só pensar o hoje, mas pensar o que está vindo pela frente. Foi isso o norte da nossa conversa, do lançamento da chapa e do bate-papo. Boa noite, Thiago. Boa noite, Maurício. É um prazer estar aqui com todos os colorados que nos ouvem. Exatamente, a gente conseguir tratar dos temas estratégicos com o carinho que eles merecem. Então, nós de nenhuma forma estamos trazendo propostas, não é um plano de gestão, não é nada disso. São proposições de temas para serem debatidos. Queremos que estes temas sejam a pauta, não só deste pleito eleitoral, mas sejam a pauta do próximo período que estamos elegendo os conselheiros. Nós vamos eleger conselheiros por 6 anos. Não temos nenhuma dúvida que mais da metade da década vai terminar o mandato em dezembro de 2026, que esses temas que nós estamos trazendo aqui serão os temas que serão debatidos dentro do Conselho Deliberativo. Então, o associado precisa entender quem está preparado para escolher a chapa em que ele vai votar. E nós estamos propondo esses temas para a comunidade colorada. Que os associados venham, participem, outros movimentos que queiram discutir isso conosco. Vamos juntos construir, não é uma coisa nossa, não temos nenhum interesse em ter a paternidade de nada, mas apenas provocar que o assunto seja debatido com transparência, com pesquisa, com dados, com inteligência, para que o Internacional seja competitivo no futuro. É importante, né, Thiago, destacar isso que você frisou agora, que
São propostas que estão abertas para que os associados participem desse debate, para que eles contribuam também com as suas visões, com aspectos técnicos, que contribuam na análise de todos esses dados e que auxiliem no pensamento e na construção do que a comunidade colorada imagina como o Internacional do amanhã. Exatamente, até porque esses temas eles serão debatidos futuramente. Na próxima legislatura, vamos dizer assim, no mandato desses conselheiros, que teremos esses debates. Então nós estamos agora coletando dados, estudando o que o mundo faz e queremos ouvir os torcedores, os colorados. Na próxima gestão, seja quem for o presidente, se quiser debater esses temas conosco, nós estamos à disposição para debater. Isso tem que ficar claro, é uma proposição para o clube institucional. É disso que nós estamos falando, é isso que o clube precisa nesse momento, no nosso entender, e é assim que a gente quer conduzir a eleição, muito propositiva, trazendo o debate, para o debate, temas tão importantes como esses. Por isso, a proposta. Quem está olhando pelo Inter do futuro, surge amanhã, é a chapa. Exatamente. Quem está olhando pelo Inter do futuro, porque hoje a gente não vê esse debate feito com tamanha profundidade. Então, no nosso entendimento, quem está olhando é ninguém. Então, nós estamos nos colocando à disposição para ser essas pessoas a partir dos estudos que estamos fazendo. É importante convidar o torcedor, né, Thiago, para que acompanhe nas redes sociais, no Facebook, Surge o Amanhã Oficial, também no Instagram, @Surge o Amanhã, no Twitter, @Surge o Amanhã, também no canal do YouTube, procurando por Surge o Amanhã, para que o torcedor participe desse debate com a chapa. Isso. Então hoje, que é dia 21 de setembro, segunda-feira, estamos recém começando esse processo. Você que está nos assistindo em outra data, já vai ter mais coisa nas nossas redes. Se você está assistindo agora ao vivo, saiba que nós vamos ao longo da campanha, nós temos aí quase 3 meses de campanha, nós vamos colocar os vídeos, debates, lives com especialistas, nós vamos trazer cada um desses assuntos ao longo desses 3 meses para a gente conversar. Então não adianta procurar lá agora, tá lá, não tem, não, mas só tem isso, não tem aquilo. Nós estamos colocando aos poucos, justamente, ouvindo as contribuições e ampliando o debate dos temas para chegar na eleição, todo mundo sabendo quem é que está olhando pelo Inter do futuro. E somente a gente juntos pode permitir o surgimento de um novo amanhã para o nosso clube. Obrigado, Thiago Issa. Muito obrigado a você que está nos assistindo até esse momento aqui nessa live. Então, siga os canais oficiais no Twitter e no Instagram, @Surge o Amanhã, e essa página do Facebook, facebook.com/Surge o Amanhã Oficial. Até a próxima.